Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal todo que está aí. Muito obrigado pela vossa presença. A gente tem hoje um programa para a gente lidar com o que foi feito na audiência pública passada, da semana passada, e a próxima, como vai ser, e a gente tentar analisar um pouquinho, ver o que dá para arrumar, para melhorar, se tem alguma coisa para melhorar, e lidar com isso, porque acho que essa próxima audiência pública, dia 16, é fundamental para nós, né? É imperativo que o Damasceno tenha uma linha de raciocínio boa para poder defender a nossa posição, e mais outras pessoas também, que até lá a gente, se Deus quiser, põe mais gente aí nas nossas fileiras, né? E vamos começar a reunião, vamos ver o que a gente define aqui, o que a gente alinha para dar subsídios para o Damasceno e para quem mais puder estar presente na reunião na próxima terça-feira, acho que 16 é terça, se não me engano, dar esses subsídios para defender nossos pontos. Quarta-feira, Sobral. Quarta-feira. Ela essa reunião é sempre de quarta-feira, porque a terça-feira é a ordinária. Tá. Então é isso. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, doutor. Vamos falar um pouco aí do que aconteceu e o que a gente pode lidar aí para você estar bem afiado aí na próxima quarta, então. Eu vou colocar aqui alguns pontos, depois a gente volta e discute esses pontos que eu selecionei. O primeiro ponto que eu vou colocar foi a notícia que eles pegaram e divulgaram através da comissão no site da própria comissão, ou seja, publicizaram o que eles entenderam que era importante. Então, esse documento, nós vamos começar por ele. Quer dizer, se eu achar. Vamos aqui primeiro, este aqui, fazer aqui a nossa abertura oficial. Bom, tá aí os temas que nós colocamos. PLP 05/2021, análise da audiência pública do dia 2 de junho e perspectivas para o dia 16 de junho. Nossa apresentação e presidente da mesa, nosso amigo Sandoval, e nós estamos aí com as 28 logomarcas da representação do setor, começando pela ABAD 40 anos, que está, inclusive, com um vida institucional novo, muito bonito, por sinal, sobre os 40 anos de atividade da ABAD. Não se engasgue. Eu peguei esse vídeo da Comissão de Finanças, exatamente porque pergunta o que deve ser debatido lá nessa comissão. Então, quais são as prerrogativas da comissão? É curtinho, só para nós vermos. Antes de ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, a maioria dos projetos precisa passar por uma das comissões permanentes da Casa. Algumas propostas nem precisam ir a plenário. São votadas exclusivamente aqui, nas comissões. Das 25 comissões permanentes da Câmara, uma das mais antigas é a Comissão de Finanças. Ela existe desde 1904, quando a Câmara ainda funcionava na chamada Cadeia Velha, no Rio de Janeiro. Sempre que um projeto implicar aumento ou redução de despesas públicas, ele precisa ser votado na Comissão de Finanças e Tributação. 35 deputados e deputadas são encarregados de analisar se as propostas ferem as leis orçamentárias vigentes ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também são debatidos e votados pela comissão projetos que tratam de temas polêmicos, como legalização de jogos, dívida pública, sistema financeiro e previdência. De assuntos cotidianos, como o preço do material escolar, a temas complexos, como comércio exterior, tudo passa pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Todas as sessões da comissão são transmitidas pelo portal da Câmara, www.câmara.leg.br.
Bem, essa daí é o da Câmara. Agora vejamos se eu encontro aqui o documento que eu já achava que tinha aberto. Não está aberto. Rapaz, agora ela está dando em mim aqui. Muito bem. Aí esses aí foram os que participaram da audiência pública do dia 2. Então, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, contrário ao projeto. André Horta, diretor institucional do Comitê Nacional de Secretário da Fazenda, Concefaz, também contrário ao projeto. Rogério Pegorento Amorim, que é o secretário do Espírito Santo, favorável, grande defensor do projeto. Dalberto Luiz Moro, presidente do sindicato, também favorável. Obviamente, Alessandro da Abade favorável, Caroline, representando a UNEX, também favorável, e o Bruno Branco, consultor da ASDAB, também, obviamente, favorável. Agora, o que eu achei dentro dos pronunciamentos, eu achei muito interessante esse pronunciamento aqui, que nós vamos passar. Bom dia, presidente Júlio. Bom dia aí a todos os que nos acompanham nessa audiência, em especial aos convidados que já foram mencionados, aos colegas deputados, especialmente ao autor da proposta do PLP 5, deputado Efraim, ao relator da Vitória e todos que compõem aqui a nossa comissão, que tem sempre essa tarefa de fazer um rico debate sobre os temas que nos afetam aí, principalmente na questão tributária. Aos convidados aí para expor o tema, eu vou saudar em especial ao secretário Luiz Cláudio, quem eu tive a satisfação e a honra aí de dividir a difícil tarefa de conduzir aí o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio nos anos de 17 e 18, né? Eu na Casa Civil e ele na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, momento muito complexo da nossa história, da nossa trajetória do Estado do Rio e também do país. E, saudando a Luiz Cláudio, eu quero cumprimentar, obviamente, aí o André Horta, a todos os que compõem o Concefaz e que, de maneira muito brilhante, fazem a defesa dos argumentos corretos, em grande medida, da questão relacionada à necessidade de termos um equilíbrio daquilo que são os incentivos e da necessidade da arrecadação por parte dos estados e dos municípios, visto que há um desequilíbrio bastante perceptível entre a União e os demais entes, né? Uma concentração excessiva, e quando se diz que tem uma falta de governança na questão dos incentivos estaduais, não se olha principalmente para os incentivos da União, esses sim, sob uma praticamente inexistência de governança há muitos anos. Então, o meu ponto aqui, e saudando a todo o setor produtivo aqui, atacadista, distribuidores, enfim, o setor de serviços, eu tenho alguns pontos que eu quero ressaltar aqui, presidente Júlio, que dizem respeito à questão, primeiro, eu não acho que deve haver uma contraposição entre indústria e distribuição. Eu não acho que é um bom caminho nós discutirmos se
esse setor ou aquele é mais meritório. Na verdade, essa engrenagem que junta a indústria, que junta o distribuidor e que junta o varejo, há muitos anos a concepção desse modelo de disputa entre estados acabou atendendo, sim, as indústrias, quer dizer, o conjunto dos incentivos, eles partiram de um modelo de desenvolvimento industrial que colocou os incentivos por dentro da tributação da indústria. E o comércio, o atacadista, o distribuidor, ficou à parte desse movimento. Com o tempo, essa busca por retirar esse gap, essa diferença, acabou criando em alguns estados modelos de incentivos, e aqui eu quero fazer uma separação entre o que eu acho que não é só uma questão semântica. Benefício fiscal, para mim, é uma coisa que é dada praticamente sem contrapartida. Tem um sentido de benesse. E incentivo tem outra percepção. Até acho que isso na reforma tributária não é uma implicância minha, não, mas eu tenho até emenda dizendo de como se deve separar as duas coisas. Porque benefício é algo que você dá e já dá a impressão para a sociedade que você está dando algo simplesmente para contemplar a pressão de alguns setores mais organizados. Já o incentivo é algo que você propõe como uma forma de criar um estímulo para que a atividade econômica se desenvolva e produza resultados que, mesmo que sofra uma incidência de alíquota menor em números absolutos, no relativo promovam, de fato, um aumento da arrecadação. Então, essa questão de nós discutirmos que existem no Brasil, mesmo no ambiente da chamada guerra fiscal que se estabeleceu, movimentos que têm os dois tipos de situação, ou seja, situações que foram concedidas sem nenhuma contrapartida, sem a busca de compensar e de acompanhar e de ter um bom sistema de governança para ver qual é o impacto positivo que aquelas ações estavam trazendo. E tem outros estados que conseguiram se posicionar de outra maneira, conseguiram trabalhar fazendo com que os seus programas de incentivo, fosse na área industrial, fosse na área do distribuidor, do atacadista, tivessem, sim, uma base original para comparar e depois ver como é que a progressão da concessão desses incentivos trouxe a perspectiva do aumento da arrecadação. Só para citar aqui uma questão, eu me lembro que quando a gente começou a discutir no estado do Rio um incentivo para o setor atacadista, dos 100 maiores distribuidores do Brasil, apenas 2 tinham sede no estado do Rio, sendo que o estado do Rio, visivelmente, né, era e é ainda, em grande medida, o segundo maior mercado da federação. Então, evidentemente que havia ali uma distorção muito grande e os programas de incentivo na área vinculada ao setor atacadista e de distribuição visaram, obviamente, equilibrar esse sistema de vasos comunicantes. Então, se estabeleceu um programa, aliás, um programa com um nível de controle e com um nível de governança que veio se aprimorando ao longo do tempo, mostrando que ele tem impacto positivo sobre a arrecadação, mostrando que ele tem um número de empregos gerados que é compatível com a capacidade do setor de proporcionar essas novas vagas, especialmente quando se trata de primeiro emprego, daquela mão de obra que é menor qualificada. Então, assim, existe, de fato, se nós olharmos no conjunto da federação, existe, de fato, situações como aquelas que foram relatadas em várias intervenções por parte dos secretários de Fazenda. Nós temos que ter a preocupação, obviamente, quando estamos tratando da prorrogação, de dizer que os estados, cabe aos estados separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que não cumpra esse objetivo de ser promotor do desenvolvimento, de fazer com que
a concessão de um incentivo represente a perspectiva de que o Estado ou o conjunto dos Estados avance, isso é da alçada e da prerrogativa de cada Estado. O que nós discutimos lá atrás, e eu participei ativamente da construção, junto com o Luiz Cláudio, junto com vários outros secretários, da concepção da 160. Naquele período, eu, como deputado estadual, mas como secretário estadual também, participei da concepção do modelo, discuti a convalidação, e o objetivo da 160 também é criar, de alguma maneira, permitir parametrizar e conhecer as situações no Brasil que eram as mais diversas possíveis, as mais desenquadradas, as menos transparentes possíveis, e, de repente, nós tivemos a oportunidade de trazer isso para montar esse acervo que está dentro do CONFAZ, e é desse acervo que nós vamos tirar o material necessário para que, à frente, a reforma tributária possa contemplar um ajuste, uma compensação entre estados e também o equilíbrio necessário entre as diferentes cadeias que compõem o sistema de abastecimento do país, equilibrar esses desníveis regionais. Mas, enquanto isso não vem, é necessário que a Lei Complementar 160, ela, de posse desse acervo, ela vá sendo, de alguma maneira, adequada à realidade. Eu esperava, sinceramente, que lá em 2017, quando nós aprovamos a lei, que a reforma tributária, que, diga-se de passagem, o governo Temer é um governo que tem a marca das reformas, eu esperava que nós conseguíssemos avançar, já lá atrás, com a reforma da Previdência e com a reforma tributária. É muito frustrante a gente chegar praticamente já em 2022 e ainda não ter, de fato, a certeza de que nós teremos uma reforma tributária para tratar desses assuntos que nós estamos abordando aqui. Agora, enquanto isso não acontece, eu defendo que a gente tenha a prorrogação da questão dos incentivos ligados ao comércio atacadista. E por que eu defendo? Porque eu acho que ele tem, e isso eu já defendia, que ele tivesse uma compatibilidade com a indústria lá atrás. Por quê? A concessão dos incentivos à indústria é muito mais antigo do que a concessão da maior parte dos programas de incentivo ao comércio atacadista. Ele data de 2 décadas, pelo menos, atrás. A concessão de incentivos ao setor atacadista, ele tem um pico no início dos anos 2000 e avança pela segunda década. Então, assim, se são elos que são siameses, não faz sentido manter essa diferença. Não vejo razão para isso. Até porque a maior parte daqueles outros incentivos já tinham sido usufruídos pela indústria em outro momento. Então, eu acho o contrário. Eu acho que elas têm que ser compatibilizadas, ter um prazo real de encerramento em 2032, porque não é possível que nós não possamos chegar, de fato, a uma reforma tributária neste prazo. Então, assim, vejo que a perda de arrecadação em alguns estados, vou dar só um exemplo aqui. No estado do Rio, o estado do Rio, mesmo se eu considerar que poderia ter uma perda teórica em relação aos incentivos ao setor atacadista, quando eu comparo o fato de que o estado do Rio se tornou um exportador líquido de óleo bruto há pelo menos 6 anos, mas eu vou pegar só os últimos 4 anos, a não incidência de ICMS sobre óleo bruto, por exemplo, não importa se o óleo bruto tinha um custo de $40 o barril de exploração ou se veio a $8 agora no pré-sal. Continua-se com o discurso de que não pode incidir ICMS nenhum sobre a produção de óleo, porque aí o Brasil vai ficar descasado do mercado internacional. Não é verdade. Se a produção, quando o Brasil tinha óleo produzido a $40 o barril e exportava esse óleo ao preço do mercado internacional, quando o Brasil se torna
ultraprodutivo no pré-sal, é natural que houvesse uma margem para tributar em ICMS. E o que acontece pela Lei Candir? Nem um centavo de tributação. Nem um centavo. O pré-sal trouxe, por exemplo, para o Estado do Rio uma discussão incrível. Perdeu-se a arrecadação de royalties e também perdeu a arrecadação de ICMS. Uma ou duas plataformas dessa, dá para discutir o setor atacadista do Estado do Rio inteiro. Então, assim, tem sofismas de que a perda de arrecadação é decorrente de determinado setor, quando, na verdade, tem um elefante passando em plena Avenida Presidente Vargas, para usar uma imagem do Rio, ou da Avenida Paulista, em São Paulo, e não se enxergam de onde realmente vêm as grandes perdas de receita. Então, assim, setores como esse, que são geradores de emprego, que têm capacidade, se a governança das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e Fazenda tiverem como acompanhar qual é o T0 da concessão do incentivo e como é que ele se comporta ao longo do tempo. Se isso for feito, eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar justificativas, inclusive do ponto de vista da responsabilidade fiscal necessária para manter a prorrogação dos incentivos por esse prazo. Então, aqui, não é uma visão perdulária, não é uma visão descompromissada, não é uma visão da concessão do incentivo apenas como um fator de atender à pressão setorial. Eu diria que é o reconhecimento de que, durante muito tempo, o setor de comércio, o setor de serviços, responsável por uma parcela considerável do PIB, sempre manteve sobre si a pressão da arrecadação. E que nós podemos, sim, equilibrar isso. E eu acho que o parlamento é o melhor local para se discutir. Então, eu tenho uma visão clara de que, primeiro, nós podemos e devemos prorrogar o prazo contido na lei. Isso é uma questão de coerência e é uma questão que eu defendia já na época da discussão da 160. Nunca vi razões para que nós tivéssemos um prazo inferior ao que estava sendo concedido ao setor industrial. E, no outro ponto, acho que a lógica, óbvio, deve ser sempre onde devem estar os empreendimentos, seja do atacado, seja do comércio. Onde está o mercado, é verdade. Onde está a melhor logística, é verdade. Onde tem segurança pública, é verdade. E onde tem segurança jurídica. E aí se insere a questão tributária, provavelmente até nessa ordem. Mas no ambiente de confusão que o Brasil tinha e em grande parte ainda tem sobre essa questão federativa, houve aquela disputa no momento em que a 160 organiza, mas ela não pode ser estática. Ela precisa desse dinamismo. Então, presidente, agradeço a oportunidade, coloco esse meu ponto de vista e, obviamente, vou trabalhar na comissão pela aprovação do PLP. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rogério Pegoretti, pelo esclarecimento. Quero agradecer aqui, primeiramente, ao ilustre deputado Júlio César, nosso presidente da comissão, pelo espaço de condução dessa parte da audiência pública, mas agradeço também a presença dos senhores convidados, dos nobres deputados, de todo o público em geral, que acompanhou esta audiência pública. E nada mais havendo a tratar, quero, antes de encerrar a presente reunião da audiência pública, convocar os senhores membros dessa comissão para a reunião deliberativa extraordinária virtual a se realizar às 9 horas da próxima quarta-feira, 9 de junho de 2021. Realizaremos também, no dia 16 de junho, a segunda rodada de debates do PLP 05 de 2021. Convidaremos nesta oportunidade os governadores de Minas Gerais, do Piauí, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Tocantins, atendendo à sugestão de vários membros desta comissão. Falta ainda ouvir alguns secretários de Fazenda e alguns representantes da sociedade civil, como a Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, sugerido pelo relator, deputado da Vitória, assim como o Fórum Interestadual de Debates do Setor Atacadista Distribuidor, sugerido pelo deputado Heitor Freire, e, finalmente, a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável, sugerida pelo deputado Sidney Leite.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Bem, nós pegamos esse depoimento do deputado carioca Cristino Auro. Vocês viram que traz um resumo de tudo aquilo que realmente é essencial na defesa do nosso projeto. Ele apresentou um ponto que eu sempre venho me debatendo, de que nós não devemos defender a nossa causa em detrimento de outro segmento. Então, veja como ele começou, logo no início, ele falou que não deve haver contraposição com a indústria, até porque a indústria é forte. Nós temos que ter a indústria do nosso lado. Aí ficamos, normalmente, toda vez que nós vamos falar, questionando essa diferenciação da indústria. Isso é um comparativo para que nós possamos tomarmos isso como uma experiência dele, que é vivido desse meio, e o que ele mostrou para nós aí. Outro ponto importante na fala dele é a diferença entre benefício e incentivo fiscal. Nós temos que trabalhar sempre que é um incentivo fiscal que visa a equalização desses comércios nos mais diversos locais do Brasil, espalhado desse continente enorme que é o Brasil. Então, é benefício fiscal, porque quase todos, ou praticamente 100%, tem contrapartida. Quando ele fala em governança da Secretaria de Fazenda, para vocês terem ideia, quase 100% desses benefícios, ou melhor dizendo, desse incentivo fiscal, é concedido mediante a assinatura de um termo, de um compromisso, onde cada empresa assume aquele compromisso de fazer a contrapartida através de aumentar a arrecadação ou manter a arrecadação, aumentar o número de empregados na base, ter o seu estabelecimento físico naquela região para promover o desenvolvimento local. Então, tudo isso é a governança, a contrapartida, e a Secretaria de Fazenda de cada unidade da federação tem este compromisso e esta lei regulamentando essa situação. Promover o desenvolvimento, obviamente, que é uma contrapartida, e precisa estar bem claro, ao equalizar e fortalecer o comércio, principalmente o comércio local, está promovendo o desenvolvimento do Estado. E a questão que ele falou muito bem sobre a reforma tributária, que havia a previsão de termos a reforma tributária até o ano 2022, 2023, e não se sabe, eu estou com a matéria recente, e o ministro da Fazenda vai propor uma reforma tímida, alterando alguns pontos, inclusive em relação à CBS, que é o primeiro que ele quer que aprove, já está criando mais uma faixa de alíquota para o setor de serviço, que em vez de ser 12%, ficar em torno de 3,5% a 4%. Vai ser a proposta. Então, a reforma tributária ela vai caminhando nas duas casas, mas muito devagar. E por último, que eu queria chamar a atenção, é que nós estamos esquecendo, e talvez com isso criemos algum mal-estar, nós estamos esquecendo da origem desse projeto. Está todo mundo se arreborando digamos, de dono do projeto, dizendo que convenceu o Beltrano, que convenceu o Cicrano, sensibilizou isso, sensibilizou aquilo, quando as notícias, as manchetes, era para ser de agradecimento a quem tem direito a voto. De agradecimento e de força, junto aos que podem votar lá. Então, eu não vi nenhum participante, nenhum convidado falar o nome do Efraim. Só quem falou o nome do Efraim foi o deputado. Mas nós esquecemos o Efraim totalmente, quando o Efraim é o presidente da frente parlamentar e foi quem assinou o projeto. Então, é uma pessoa que nós não podemos esquecer em momento algum de agradecer. E esses deputados que estão conosco. Vocês viram também uma relação de governadores, no último vídeo que eu coloquei, que foram convidados. Então, são 4 governadores. Agora, eles convidaram também o governador do Distrito Federal, que é o esqueci o nome dele agora, está meu amigo ele. Mas ele é favorável. Então, nós precisamos, na base, detectar a tendência desses governadores, até para que nós possamos trabalhar. No discurso do deputado federal Nilton Cardoso, que foi que estava aí nesse último vídeo, encerrando a sessão, ele contra-argumentou em relação à Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais e disse que, embora o Estado de Minas Gerais viesse a perder alguma arrecadação, ele entendia que
a aprovação do projeto de lei seria melhor para o Brasil, e ele tem que ver o Brasil como uma nação, ver o Brasil como um todo, e não somente uma unidade federativa, e razão porque ele defendia a aprovação do PLP. Os deputados que se manifestaram, também, ó, o da Vitória como relator, favorável, o Zé Neto, da Bahia, favorável, o nome dele aqui é o Áureo, Cristino Áureo, favorável, o Nilton, favorável, Nilton Cardoso, favorável, ou seja, os deputados que se manifestaram, e todos eles têm direito a voto na comissão. Favorável. Então, tem o Heitor Freire, que agora vocês viram aí, que o nosso fórum, este fórum, tem assento e direito à palavra na próxima quarta-feira, no dia 16, foi o Heitor Freire que se comprometeu conosco nesse canal, de que trabalharia para a aprovação do PLP. Quando foi designada que haveria a audiência pública, eu liguei para ele, na mesma hora ele protocolou o pedido para que o fórum participasse do evento, então nós vamos estar no dia 16. O importante desse dia 16 é que é a última audiência pública, então nós teremos direito à palavra lá. Eu quero ver o seguinte, a nossa apresentação, ela tem que ser uma apresentação coletiva, que a gente troque ideia, que a gente pegue, receba subsídio do que deve ser dito para poder daí enxugar dentro desse contexto do que foi dito pelo deputado Carioca. Porque é por esse ponto que nós temos que caminhar. E sabendo sempre que nós não conquistamos absolutamente nada ainda. Nós temos que trabalhar para conquistar o voto da Comissão de Finanças e Tributação, depois nós temos que trabalhar para conquistar os votos da Comissão de Legislação, e depois nós temos que trabalhar para conseguir o voto do plenário, porque por se tratar de uma PLP, de um projeto de lei complementar, tem que ir a plenário. Ele não pode ser aprovado por liderança, mas no plenário. Não pode ficar só nas comissões, por se tratar de uma lei complementar, não é uma lei ordinária. O regimento exige isso. Esse é o resumo da obra que eu faria, e fica, então, Sandoval, a palavra facultada a quem dela queira fazer uso. Boa tarde a todos. Aqui na Bahia, nós estamos falando do dever de casa. Estamos aí, o Juliano foi participar de uma vídeo que nós fizemos com os deputados que estão na comissão, inclusive outros que não estão. Ficou só de fora um deputado com o nome Tia Heron, que é muito complicado encontrá-la, mas utilizamos a federação e conseguimos, enfim, localizá-la. E ela também fez uma vídeo individual. Né? Tivemos também uma reunião com o deputado Otto Alencar, Otto Filho, que é do PSD, e tem uma relação de parlamentares aí de outros estados que participa aí dessa comissão, e nós pedimos também o apoio do Otto, inclusive nessa vídeo do Otto, ele convidou o Efraim, e o Efraim acessou, né, e participou, rapidamente dando uma contribuição. Então, como o doutor Marcinho colocou muito bem aí, é um trabalho muito árduo. Temos também uma reunião marcada aqui na Bahia com o secretário de Fazenda do Estado da Bahia. Ele tem um posicionamento quanto contrário, parece que um pouco equivocado. Nós queremos discutir, estou levando a federação junto para discutirmos, para entender o porquê do posicionamento dele, porque também é importante a gente, né, criar essa provocação com o secretário de Fazenda dos estados. E eu volto a insistir também que as nossas filiadas trabalhem junto com a federação, porque a gente consegue ter uma velocidade interessante. Na última audiência, foi desdobrada a participação aí, tanto da BAD, eles também incluíram aí a Associação Baiana, a qual a Juliana estava presente, proposta pelo deputado Afonso Florencio, né, ao qual foi acatado lá a participação, né, nossa, naquela audiência, foi muito interessante. Então, essa mobilização ela precisa ser uma catequese diária, né, porque o primeiro que deu para entender nesse nosso diálogo constante é que existe um desconhecimento muito grande por parte dos parlamentares. Então, isso é um perigo. Se ele não tem conhecimento, né, a coisa vai tocar de qualquer forma. E como aí o nosso amigo que o doutor Marcelo colocou em posicionamento anterior, ele falando aí da lei 160, né,
mais uma vez, foi criada porque todo mundo entendia que em 2023 estaríamos no céu de brigadeiro com a reforma, né? A reforma não saiu. E agora? Mas cria a lei primeiro, né, para poder ferrar quem empreende, para depois discutir. Pelo amor de Deus, precisa acabar com isso. Ninguém suporta isso. Imagine o sufoco que nós estamos passando. Os caras criaram lá um posicionamento semântico. 2023 vai estar lindo. Toma aqui, ó, quem empreende. Olha o problema aí. É o problema que acabou ocasionando, né? Então, precisa realmente ter uma catequese com os parlamentares, isso de Estado por Estado, porque eles desconhecem por completo o tema. Então, essa é a contribuição, doutor. Me permita aqui. Como hoje nós estamos dando uma análise, a análise aqui vai poder fazer alguma crítica para o bem do projeto, né? Para o bem do andamento. Nós não devemos estar pregando que o setor está sendo pego de surpresa. Não é uma surpresa de 5 anos, uma surpresa de... Né, então não dá. Aí nós vamos a público dizer que estamos sendo pegos de surpresa por um negócio que vai ser cortado de uma hora para outra. Não é. Então, esse argumento aí, eu acho que ele devia ser evitado. Eu tenho ouvido muitas oportunidades se falar que o setor está sendo pego de surpresa. Não está sendo pego de surpresa. O setor, há 5 anos, que sabe disso. Né? Então, eu acho que a gente tem que orientar os nossos, quando usarem da palavra, para evitar essa questão da surpresa e sempre colocar os deputados que têm direito a voto, que estão nos apoiando, à frente da... Né? Eles é que são as estrelas. Nós somos os coadjuvantes. Damasceno, essa questão da surpresa foi até bem colocada aí, porque foi um dos argumentos que o subsecretário utilizou, né? No final, é até quase, né, assim, não tem surpresa nenhuma aí e tal, para lá. Eu entendo assim, na época da 160, a gente tinha outras preocupações também. A gente tinha preocupação também da segurança jurídica dos regimes como um todo. Então, quando criou um horizonte de reforma tributária pela frente e uma efetividade na questão dos regimes a partir dali, né, na convalidação e tudo, isso deu uma sensação, né, e talvez aí, de segurança. O que ocorreu na sequência é que não ocorreu a evolução da reforma tributária e, por isso, nós precisamos acompanhar. Eu acho que a coisa está bem, assim, acho que ela ficou bem desenhada e esse argumento que foi colocado aí, acho que a gente, nessa forma de levar, vamos ter sucessos aí, né? Perfeitamente. Juliano? Boa tarde a todos. Como eu já expressei lá no grupo, mas eu não sei se todos participam do grupo Filiadas, a minha colocação nesse fórum hoje é muito para agradecer e para elogiar o esforço de todos, né? Eu acredito que o que está se conseguindo construir através disso, ou seja, há um esforço, uma colaboração de todos, cada um fazendo o que está à sua condição, e agora nós temos mais uma oportunidade de mostrar os pontos, os apoios a esse projeto, e pelo que se sabe, a boa parte dos governadores vai ser favorável. Eu não sei ainda a posição do governador de Minas Gerais, mas tirando o governador do Piauí, que não se consegue entender o motivo, até agora não se conseguiu esse acesso ao governador do Piauí para entender o motivo da resistência dele a esse projeto. Realmente eu não consigo, todos os nossos contatos no Piauí não conseguiram esclarecer muito isso. Minas Gerais é um ponto importante para a gente entender, mas muito provavelmente o governador ele vai seguir o posicionamento do subsecretário que foi contra. Mas eu reforço 2 coisas. Primeiro, que nós temos que nos manter unidos e mobilizados para essa luta que, como o professor Damasceno colocou com muita propriedade, é bem longa.
Não sei se tem alguém da ADEG no grupo, mas enaltecer o trabalho do pessoal da ADEG. Através do vice-presidente Cláudio, foi conseguido uma reunião presencial com o presidente da comissão amanhã. Então, o vice-presidente da ADEG fez essa articulação com o presidente da comissão e o presidente da ABAD, o Leonardo Severini, está indo para uma reunião presencial com o presidente da comissão. Isso vai ajudar, porque queira ou não queira, é um presidente de uma entidade falando com o presidente de uma comissão. Anteriormente, nosso contato com o presidente tinha sido através do esforço lá no Piauí de Raimundo Marques e outros colegas. Agora vai haver uma reunião amanhã entre o presidente da ABAD e o presidente da comissão. Essa associação pró-desenvolvimento, Damasceno, eu não sei se você sabe quem é essa associação, mas era importante a gente tentar ver quem é essa associação, para tentar entender o que é que essa associação vai falar. E o recado que eu vou tentar passar para todas as afiliadas é que, da mesma maneira como nós tivemos um conjunto de parlamentares da comissão, principalmente o deputado Cristino, que não fez só uma defesa, ele deu uma aula sobre o PL, como muito poucas pessoas conseguiriam dar essa aula como o deputado Cristino fez. Então, a minha palavra para o pessoal, a partir da quarta-feira, mais ou menos, vai ser voltar a mobilizar deputados da comissão que possam se manifestar durante a audiência pública favoráveis, porque na audiência pública você tem os inscritos, mas você tem os parlamentares da comissão que podem se manifestar. Então, em resumo, é isso. Agradecer, parabenizar o esforço que foi feito até agora, enaltecer esse trabalho do pessoal da ADEG, tentar descobrir essa associação pró-desenvolvimento, que associação é essa e qual é o posicionamento deles, e vamos trabalhar para mobilizar deputados para defender na audiência pública. E daí em diante, esperar qual é o dia que o presidente da comissão vai marcar a votação. Ele realmente tem sido um presidente muito célere, né? Ou seja, marca uma audiência pública, logo em seguida já marca a próxima, então a gente espera que a votação seja célere. Sempre fica um tema, professor, que é um tema para o senhor, o seguinte: qual é a competência da Comissão de Finanças e Tributação na análise desse projeto? Não sei se é momento de usar isso, se isso é bom, se isso é ruim, porque eu não entendo desse métier, desse filigrama jurídico. Mas eu sempre defendo isso, que cada comissão tem uma finalidade, e ela deveria se ater à análise da finalidade a quem ela está colocada. Se não me engano, esse ponto foi levantado pelo deputado Antônio Cabral, deve lembrar do nome, é o nomezinho Arthur Florense, se não me engano. Na reunião que nós tivemos com o pessoal da ASDAB, o Arthur Florense, ele levantou esse ponto, ou seja, qual é a competência da Comissão de Finanças e Tributação. Esse é um ponto que eu deixo mais para os especialistas, porque não é nossa praia. Mas, resumindo, é isso. Agradecer e continuar mobilizando para que a gente continue essa luta unidos, que a gente vai chegar no resultado bom. Juliano, a competência da comissão é um pouco... Eu botei até um vídeo no início do nosso encontro aqui sobre a competência. Mas, regimentalmente, é a questão da responsabilidade fiscal e se há perda ou não de arrecadação. Esses seriam os dois pontos-chave principais que vinculariam esse projeto lá. Mas nós precisamos entender politicamente que argumentar que eles estão indo além da competência, nós vamos mexer com os deputados e jogá-los contra a gente. Então, politicamente, eu acho que nós não devemos caminhar por aí. Isso é experiência de negociação.
A visita ao presidente da comissão é importante, porque ele tem se pronunciado sempre contrário. Inclusive, diz que não, essa matéria já terminou em 2017, então não tem mais que estar mexendo nisso, porque já negociou o que tinha que ser negociado. Quando terminou a audiência pública de quarta-feira passada, eles publicaram um documento no site da própria comissão, onde tem um resumo, que ele é contrário, e diz o seguinte, aí botou uma partezinha de cada entidade. A ABAD ele esqueceu totalmente o atacado e botou só uma frasezinha final do Decimônio, dizendo que, por beneficiar micro e pequenas empresas, isso levaria à aprovação, o que não é verdade, porque a micro e pequena empresa não é beneficiada por esse PLP. A micro e pequena empresa ela tem o Simples Nacional, que já é muito batida, é a lei complementar número 123, que ninguém está alterando. Então, já tem tanto benefício que já é mal visto. Já pelejaram para colocar... peleja é uma boa, né? Para aumentar esse limite para 14 milhões. Acharam que isso não era impossível, ficou nos 4 milhões e 800 mil reais, o limite para essas pequenas empresas. Então, eu acho o seguinte, que eles pegam qualquer deixa que fuja do nosso contexto para poder deixar lá plantado alguma coisa que possa ser contrariado. Pois é assim, não, vai beneficiar a micro e pequena empresa, micro e pequena empresa já tem o benefício do Simples Nacional, da preferência nas concorrências, da segunda visitação do Ministério do Trabalho, e assim por diante. Então, já tem muita coisa. Então, não, esse o cuidado. Tem que ter assim, vamos analisar todos os prós e contras para poder não cometer os pequenos deslizes que aqui é que nós cometemos. Porque a arte de negociar ela é um pouco complicada, porque você tem que ir cedendo, fazendo de conta que eles é que estão ganhando, para no final você ganhar. Né? Então, eu volto, se nós formos alegar qualquer coisa em termos de competência, prerrogativa da comissão, eu acho que nós vamos dar um tiro no pé. Então, deixa convencer os deputados a votar, porque é tudo muito bom. Eu trouxe aqui o discurso do Cristino Áureo, porque, como você disse, é uma lição. A gente deve ler, ouvir e repetir, porque pela experiência, pelo conhecimento e pela participação dele, até na confecção da Lei Complementar número 160, e mais ainda, a Lei Complementar número 170 nasceu do Rio de Janeiro, a do terceiro setor. Foi uma deputada do Rio de Janeiro que apresentou. Então, eles têm conhecimento de causa e isso é muito bom. Então, só cuidado que quando for conversar com o presidente Júlio César, saber que ele é contra. Então, precisamos ir bem sólido do que formos dizer. Como a gente conseguiu... doutor Damasceno, só para complementar, por isso o motivo da DERJ ter contribuído aí de marcar a reunião com o presidente da comissão, para ele entender, porque ele está entendendo de outra maneira. Esse diretor nosso teve com ele no final de semana, né, seu Juliano? E aí sentiu que o que explicar a ele não tem nada a ver. Ele está entendendo uma coisa completamente diferente. Tudo bem. E aí a importância de amanhã disso, muito bem colocado pelo senhor, porque ele tem que comprar a ideia, porque ele não está comprando a ideia, ele não é a favor, porque ele está entendendo completamente diferente. E aí houve essa preocupação que veio que foi até rápido, foi no final de semana, meu diretor sentiu lá conversando com ele, falou, aqui não é o momento, eu vim aqui por outro assunto, então nos atende lá que eu vou te levar lá a BAD para você entender que não é nada disso. Alguém lhe explicou errado. E aí amanhã é a chance de tentar fazer com que o presidente venha para o lado de cá. Porque está complicado, pelo que eu conversei com o vice-presidente nosso, está complicado o entendimento da turma lá. E o próprio presidente da comissão, seu Júlio César, disse que a chance de passar é mínima. Olha só. Preocupante. Mas aí, como disse, trabalhando nos bastidores que vamos avante. Né? O Júlio César, ele é muito bom de número, mas para ele essa matéria já estava ultrapassada porque houve a negociação. O secretário, o presidente não, o representante do presidente, sim, do Concefaz,
é um órgão que foi criado paralelo ao CONFAS. Esse CONFAS é só dos secretários de Fazenda, e o CONFAS tem representantes do governo federal também. Ele disse o seguinte, e é bom a gente estar bem atento a isso, viu, Juliano? É que não está proibido a concessão de incentivo fiscal, não está proibida a concessão de incentivo fiscal. E eu pergunto, por que nasceram esses incentivos fiscais sem passar pelo CONFAS? Porque o CONFAS exige unanimidade para aprovação. Por que isso foi regulamentado com um core diferenciado? Aí ele elogiou o core, quebrou a unanimidade, que todo mundo devia trabalhar para quebrar a unanimidade do CONFAS. Eu sempre, há 1000 anos que eu falo isso, que é uma unanimidade burra, que era um trabalho que precisava ser feito para se quebrar essa unanimidade do CONFAS. Então, assim, você vai pedir um incentivo lá, ele não aprova porque, que disser não, já não passa para ninguém. Então, se quanto for, como é desde 1975, que essa lei complementar, de 1975, a lei complementar número 24, que foi recepcionada pela Constituição Federal, que estabelece que é unânime, que é por unanimidade, não vai se conseguir aprovar incentivo nenhum num certo estado, porque o vizinho vai dizer, não deixo, não dá certo. Não é dessa forma. O que nós precisamos realmente é fazer esse trabalho de convencimento, conforme nós estamos concitados aí por todos, e o cuidado realmente, isso aqui é só lembrando, pelo tempo de vida que a gente tem, de que, às vezes, numa ânsia, a gente caminha por um caminho que não ajuda. Então, precisa realmente isso. Nós já sabemos a posição. Claro que ele sabe a posição do governador de Minas, que é a posição do secretário, é a posição do governador. Mas o Júlio César... Agora, Juliana, você falou um negócio interessante. O governador do Piauí é radicalmente contra e acabou de instalar lá uma grande rede de atacado de Alagoas, lá no Piauí, com muito incentivo fiscal. Será que eles pegaram o incentivo fiscal só por um ano? Então, tem tudo isso a analisar. Será que pegaram só por um ano? Falou, Juliano? Oi, na realidade eu vi esse material, o Raimundo Marques compartilhou, inclusive houve uma movimentação lá da FEComércio contra essa concessão, porque essa concessão atende meio que só uma empresa. Eu não entrei muito nessa discussão, porque é uma discussão lá interna entre o comércio do Piauí. E, sinceramente, talvez amanhã o Leonardo, junto com o Cláudio e o Joilson, que estão indo para essa reunião, consigam entender o porquê de ser contra essa prorrogação dos benefícios. Eu estou muito esperançoso com essa reunião de amanhã, primeiro pelo prestígio que o Cláudio tem junto com o presidente da comissão, né, que marcou uma reunião e fez questão, inclusive, que fosse uma reunião presencial. O Cláudio, o Joilson e o Leonardo, que já está lá em Brasília hoje, estarão presentes. Então, eu estou muito esperançoso da gente conseguir, pelo poder de convencimento dos nossos argumentos e pelo relacionamento do diretor, vice-presidente da ADEGE e também do presidente da ADEGE, que a gente consiga um apoio mais efetivo do presidente da comissão. Apesar de que o que se pode dizer do presidente da comissão até agora é um gesto de agradecimento, porque, a despeito dele ser contra, ele está sendo bastante célere no processo, coisa que ele poderia, como presidente da comissão, entrar nas prerrogativas dele, fazer aquele velho colocar na gaveta. Então, o presidente Júlio César, a despeito do convencimento que é necessário sobre o mérito da matéria, ele tem sido realmente um parlamentar bastante, vamos dizer assim, democrático. Ele aceitou de imediato o relator, o deputado da Vitória, logo em seguida já colocou em votação, mas aí foi quando houve aquele pedido de retirada de pauta pelo deputado Alexis,
logo em seguida já marcou a primeira audiência da comissão, agora já marcou a segunda. Então, na conversa que eu tive com o Leonardo sobre a reunião de amanhã, um dos temas que a gente tem que dizer ao deputado Júlio César é o seguinte: olha, o senhor realmente está sendo muito democrático e está sendo muito ágil na condução desse processo. Só precisamos de seu apoio para a gente fechar isso com chave de ouro. Eu espero que amanhã a gente consiga esse convencimento de mais um parlamentar na comissão, que coincidentemente é um parlamentar, não é que ele seja mais importante do que os outros, mas ele é o presidente da comissão, né? Isso, Patrícia, assim, você pode ir mais devagar um pouquinho, desde que você aprove. Esse vice-presidente nosso, Cláudio, que está indo lá a Brasília, ele é um vice-presidente muito participativo nosso. Ele está na associação já tem mais de 20 anos e ele faz parte da comissão tributária nossa. Então, ele é bem envolvido, entende bastante. Agora a gente está puxando mais ele para ele andar com a gente, que sempre ele fica atrás da gente, pelos bastidores, trabalhando. E agora ele está preocupado, está bem envolvido. Eu acredito que amanhã a gente vai ter notícia boa, se Deus quiser. Muito bem. Pronto, então, alguém mais quer discutir? Se não, lembrando que segunda-feira, antes mesmo da audiência pública, nós vamos estar aqui novamente, que vai presidir a mesa, toda Minas Gerais, o Paulo César vai estar presidindo, né? E possivelmente, dependendo das negociações, o deputado Newton Cardoso esteja conosco aqui, se aceitar o convite que vai ser feito pela ADEMIG. Não é isso, Paulo? Isso, correto. Muito bem. Doutor Damasceno, eu não sei se eu entendi mal, o senhor já tem a relação de quem já está inscrito nessa audiência ou eu entendi errado? Tenho. Tem? Tenho, sim. Depois porque isso precisa de proposição de deputado, não é? Então, tem. Eu botei aqui quando o deputado anunciou, mas depois disso teve mais uma petição para entrar o governador do Distrito Federal. O governador e o secretário. O senhor sabe dizer se tem alguém do Rio? O senhor sabe dizer para mim se tem alguém do Rio nessa outra? Não. Mas eu vou examinar, eu passo a relação para vocês. Tá. Pode ser que tenha entrado alguém hoje, mas até domingo ontem não tinha, não. Muito bem. Ô, Damasceno, essa relação é de convocados ou já são as de confirmados? É o seguinte, para você ter ideia, é o seguinte, o deputado vai lá e atende ao pedido do interessado e indica. Então, esse pessoal confirma, porque eles primeiro se disponibilizam para estar presente. Aí é que o deputado pede para poder ser ouvido. Eles são autoconvidados. É do interessado, é autoconvite. O mesmo se aplica aos governadores? Também. Obrigado. Obrigado, doutor, pela sua dedicação e pela demonstração que fez do que aconteceu na reunião passada. Para a gente também é bom ir tomando pé de como é que essa coisa funciona, qual que é um pouco a liturgia e um pouco das horas dos conteúdos. Eu acho que foi muito bom, foi muito boa essa apresentação. O Áureo realmente é uma autoridade em tudo isso e ele disse que percebeu isso antes de 2017, ainda quando estavam votando a 160. E acho que o gancho nosso, só repetindo, né, não estou inventando nada, o gancho nosso é meio isso mesmo. A comissão, como foi anunciada hoje, ela fica responsável se tiver perda de arrecadação ou aumento de arrecadação. Então, eu acho que isso é um gancho interessante, né? A gente pode conversar um pouco mais até segunda-feira. Em relação a isso, não vai ter perda nem vai ter aumento. Vai continuar tudo igual, a gente vai preservar, porque não houve a reforma tributária que estava sendo esperada e nós não podemos ficar desguarnecidos com isso. Eu acho que esse é o caminho nosso. São poucas palavras, mas eu acho que é o caminho nosso. Se o mestre Damasceno concorda,
a gente trabalhar um pouco nisso aí, pegando, inclusive, essa fala, que foi muito importante. Em 2017, estava contando com uma reforma tributária. Então, não aconteceu, a gente até põe um pouquinho de culpa nos próprios deputados, né? Olhando para eles, né? Então, não sei, eu acho que essa coisa de não aumentar, não vai ter aumento de arrecadação, mas também não vai ter perda de arrecadação, vai ficar tudo igual, não tem porquê essa coisa não funcionar, e a preservação, enfim, do status quo enquanto evolui a reforma tributária. Eu acho que é isso aí. Do mais, um abraço a vocês todos. Poderosa! Poderosa, olha para cá, Poderosa. Olha aí, fazer um tchauzinho para você aí. Tchau. Obrigado aos presidentes, vice-presidentes, os executivos que estão assistindo aí. Vamos, segunda-feira, vamos treinar mais um pouquinho, passar mais um pouquinho aí em vista e revista as ideias. Até segunda-feira a gente tem um pouco mais de tempo também para saber como é que estão as adesões, que, se Deus quiser, deverão crescer. Eu já estou correndo atrás aqui, eu já estou aqui no Zap perguntando, porque falaram para mim que estava inscrito secretário, e eu já estou aqui, queridos, o secretário ainda não se inscreveu para a audiência dia 16. Socorro! Pode estar, deixa eu olhar primeiro. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou passar para o Damasceno. Se alguém quiser, fale depois de mim aí, gente. Muito obrigado, uma feliz e boa semana para todos nós. E vamos rezar, acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que está muito bom o esforço de todos, dá para reconhecer muito, mas isso também vai ser muito bom para o nosso setor. Se Deus quiser, a gente vai ficar mais um pouco aí competindo com as grandes cadeias, que essa aí é o nosso mal maior. Obrigado a todos, um abraço, uma boa semana. Passo para você encerrar, doutor. Vai, pessoal. José, eu tenho outro contato contigo. Um abraço aí. Valeu. Segunda-feira, mesmo bate-canal. Aí, um abraço a todos. Combinado, Damasceno. Obrigado, doutor Damasceno. Obrigado, Sandoval.